Pode se apresentar, amiga. Você podia me apresentar, acho melhor. Dani, fala aí alguma coisa. Eu já tava falando de você, amiga. Você sabe que eu rasgo seda pra você, né? Oh, meu Deus. Ai, Ela é obrigada. pastora, ela é consultora de imagem, ela é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, tem uma visão diferenciada do reino, uma visão também para moda. Enfrentou muito preconceito, porque no nosso meio cristão é algo que não era muito falado. E ela Aham. veio aqui trazer essa visão de identidade, de reino, a cosmovisão do céu, do reino para a nossa vida. Queria ouvir você, ideia. Ah, que linda, Dani. Obrigada, que honra. Boa noite, meninas. Eu vou já começar a compartilhar aqui o material. Posso, Dani? Pode e deve. Preparei para vocês especialmente. Uma honra o seu convite. Muito obrigada. Boa noite, meninas. Olha, quero que vocês fiquem à vontade para levantar a mão ou não, ou me cortar, me parar, me perguntar. Eu gosto que vocês participem. Não preciso ficar aqui o tempo todo falando. Fiquem muito à vontade, tá bom? É um assunto, como a Dani falou, talvez visto de uma forma diferente, mas como a Dani já falou, meu nome é Andréa, pode me chamar de Déa. Eu sou pastora, eu cresci no lar evangélico cristão desde pequena, sou mãe de 3 meninos, filha do Ailton e da Marina, uma honra tê-los como meus pais, os honro por isso, por tudo que eles me ensinaram. E hoje sou mãe do Davi, do Felipe e do Estevão, 3 meninos, e passei um tempo muito grande, sempre a minha vida toda, como vocês perceberam, né, desde criança, inserida na igreja cristã, evangélica, batista. Depois de um tempo eu fui pastora, ungida pastora, já cuidei muitos anos de mulheres, tenho 51 anos, eu sou divorciada por sobrevivência, como eu falo sempre, porque não queria, né, jamais ter que estar nessa condição, mas no Senhor eu tenho aprendido que isso não me define e que sim, era necessário. E hoje, desde 2016, eu tenho uma formação em consultoria de imagem e estilo, fiz moda, minha primeira formação acadêmica de grau superior foi em moda, pela Embi Morumbi, aqui em São Paulo. E como a Dani disse muito bem, que a apresentação breve, mas muito incrível. Isso é incrível, né, Dani? Também rasgo seda para você. A Dani, ela faz parte de um tempo muito especial da minha vida. Ela foi uma bênção aí no começo do ano. Fizemos uma campanha no Monte, foi incrível. E eu tive muitas crises, porque se você perceber o meu histórico, parece que não tem nenhuma junção, nenhum link, né, de Deus com a área da beleza, da aparência, da moda, das roupas. Então foi um conflito gigantesco, porque por um tempo eu tive algumas oposições dentro da igreja de líderes falando que eu fazer moda era algo do mundo, que não era de Deus e que eu tinha que deixar isso porque eu tinha um chamado. E por um tempo eu acreditei nisso por ser aparentemente uma voz de Deus, uma direção de Deus para minha vida. Eu amava Jesus, eu amo Jesus e eu deixei. Eu falei, Senhor, vou te servir. E eu achava que o ministério era só dentro de 4 paredes na igreja, né? Dentro da igreja, com o microfone na mão, num púlpito. E eu passei anos assim, servindo com muita dedicação, muito amor, separação, né? O ministério, ele exige de nós muito, e assim eu vivi, servindo ao Senhor, servindo a Deus, mas eu confesso, gente, que isso criou em mim muitas crises, instalou em mim muitas crises. Isso tem uma característica minha, é que eu amo ser de verdade, e em Deus eu encontrei esse lugar, né? Que tudo que Ele quer é a verdade no íntimo. E essa é o grande passo. Eu creio que a Dani aqui, ela tem, enquanto terapeuta, né, ela tem ensinado isso. Acho que o melhor lugar para se estar, para ser curado, para se alcançar plenitude, é a verdade, né? A verdade, ela traz liberdade. Para isso nós somos chamados. Jesus, ele morreu para que nós fôssemos livres, né? Liberdade. E eu me sentia muito presa, eu me sentia como se eu estivesse enganando, como se eu estivesse sendo
algo fake, algo que, conforme o tempo foi passando, eu olhava para mim e eu falava, quem eu sou? Cara, quem eu sou? Mesmo dentro da igreja, mesmo no ministério, mesmo servindo a Deus com tanto amor, dedicação, e amando aquelas mulheres sempre com muito prazer, alegria, e o Senhor me usava, era ungido, gente, acreditem, Deus me usava, e eu estava disponível, mas eu me sentia uma mentira. E um dia no meu quarto eu falei, Senhor, vamos conversar, pai, eu preciso conversar com você sobre algo. E naquela tarde, eu lembro desse dia até hoje, gente, foi algo tão transformador, libertador, porque eu pude conversar com Deus sobre todos esses assuntos que eu abri essa introdução aqui da nossa conversa. Eu falei com ele sobre moda, eu falei com ele sobre roupas, eu falei com ele sobre aparência, eu falei com ele sobre imagem, eu falei com ele sobre tudo isso que eu tinha feito morrer por causa de um chamado, da religião, e eu chorei muito nesse dia. E o mais incrível foi que eu entendi que sim, eu podia conversar com Deus sobre aquele assunto e que Ele estava me esperando e que Ele estava pronto para essa conversa, mais do que eu imaginava. E quando eu falei que eu tinha essa frustração, essa mentira, né, de estar ali, mas não ser de verdade, porque eu estava no ministério, mas eu amava a moda, eu estava servindo a Deus, mas eu tinha deixado tudo aquilo. E, gente, meus dons, talentos, tudo que eu sou, assim, me envolve essa parte estética, essa parte. E eu falo, e aparentemente, né, vocês vão concordar comigo, muitos ouvem que isso é algo fútil, que isso é superficial, que quem é espiritual não deve dar atenção para isso. Hoje isso já mudou bastante, mas na minha época era uma crise, era algo muito, muito forte, né? Então eu, como mulher de Deus, eu tinha que ser espiritual. E essas áreas eram tão supérfluas, tão fúteis, tão nada espirituais. Então, era algo que eu tinha que descartar, que eu tinha que tirar e arrancar. E aí, para minha surpresa, quando eu falo com Deus, ele me fala muito suavemente. Aquela voz que você sabe que é o seu pai. E ele fala assim para mim: eu nunca pedi para que você deixasse a moda. Bom, a princípio foi assim, eu sabia que era o meu pai, que era Deus falando comigo, e eu comecei então a chorar de alegria, de tristeza e de tudo que vocês possam imaginar, de uma mistura de emoções e sentimentos, porque eu sabia que era ele, eu sabia que ele tinha me ouvido, eu sabia que aquela era a resposta dele para minha vida. E eu falei, bom, eu como uma boa batista, eu li muito a Bíblia já, e nos meus acampamentos de férias, que a gente ia nos acampamentos de igreja, a gente tinha gincanas, era tudo coisas de Bíblia, falar todos os livros da Bíblia, nas ordens, achar os versículos mais rápido. E aí eu falei assim, nossa, se Deus falou comigo realmente, se essa é a voz do Senhor, eu preciso, então, achar um versículo dentro da palavra que me respalde essa voz, porque eu não queria simplesmente ser guiada por algo que, talvez, na minha cabeça, que eu ouvi e falei, mas eu queria algo bíblico, palavra de Deus para aquilo. E eu achei um versículo, e eu comecei a procurar sobre roupas, e, gente, eu fui achando Gênesis. Deus inaugura o vestir, Deus é o primeiro a costurar uma roupa, Deus é o primeiro a falar de imagem. E aí ele fala em Êxodo 28:2, que foi o primeiro versículo que eu achei, façam vestes consagradas. E aquilo foi assim chocante para mim, porque a consagração das roupas estava escrito na palavra de Deus, estava escrito como uma ordem de Deus para as nossas roupas, para a roupa do sacerdote, e eu não tinha conhecimento algum que sim, Deus tinha um olhar para tudo isso, Deus tinha um olhar muito especial, muito específico para todas essas áreas das nossas vidas, e eu achando que não. E por quantos anos eu matei esses assuntos dentro de mim, não dei importância, descartei por achar que Deus não se importava, mas Deus se importa. E eu quero que você marque aí no seu caderno
ou que você fale para você mesmo, Deus se importa com o que eu visto, Deus se importa com a minha imagem, Deus se importa com a minha aparência. Hoje eu quero ser esse canal dele na vida de cada uma de vocês, para que isso vire a chave, porque, como a Dani colocou no banner, muito incrível, né? A imagem, o autocuidado, ela tem tudo a ver com identidade. E nesse caminhar com Deus, que eu tenho tido esses anos todos, o Senhor tem caminhado comigo, porque eu volto para a moda. Gente, eu volto para a moda, não volto sozinha, eu volto para a moda de mãos dadas com Deus. E esse assunto na minha vida nunca mais foi separado dele. Nunca mais. Hoje, até agora, dia 30, vocês são minhas convidadas. A gente vai ter um evento, um chá de mulheres numa igreja. Eu vou fazer um desfile com as meninas que passaram pela consultoria de imagem comigo. E elas vão desfilar. A gente vai trazer esse resgate dessa área que foi tirada de nós. Mas eu quero declarar que a você foi destinado beleza. A você foi destinado algo de Deus, a você foi destinado algo muito único, muito singular, muito original. E se você tiver um Instagram, anota aí o meu para você começar a me seguir e começar a entender tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. Dani, quando eu tiver que parar de falar, o tempo explodir, você me avisa, por favor? Aviso, amiga, fica à vontade. Pode falando aí. Me avisa, e as porque meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que eu vou passando. Eu vou interrompendo aqui a Deia e a gente vai se organizando. Pode me interromper, pode perguntar, eu vou amar, gente. Se eu não souber, porque eu não sei tudo, eu vou falar, meninas, não sei. Vou orar, vou buscar em Deus. Mas quero que vocês participem. Então, isso aconteceu. E hoje, que oportunidade incrível poder estar aqui falando com vocês sobre isso. Bom, aqui é a minha introdução, minha abertura de quem eu sou. Então, hoje eu atuo nessas 3 áreas, enquanto pastora, designer de moda, consultora de imagem e estilo. E eu amo fazer, gente, a junção dessas 3 áreas e unir o meu amor a Deus, a palavra de Deus, e o meu amor também, a minha paixão a essa esfera, a essa área para a qual eu fui designada por Deus, para implementar o mandato cultural, a visão, a cosmovisão de Deus para essa esfera tão importante da nossa vida, porque todos os dias você se veste, todos os dias eu me visto, todos os dias a gente está de frente com o espelho, todos os dias, em todo tempo, nós estamos nos olhando, nos vendo, e qual que tem sido a percepção que você tem trazido para você mesma, deixado para você mesma, qual tem sido a percepção que você tem dado ou entregado para o outro, porque é uma verdade. Quem já ouviu aqui falar que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? Isso é muito verdadeiro. Gente, se você puder contar até 3 aí agora, conta 1, 2, 3. Apenas 3 segundos é o tempo que uma imagem ela leva para entregar uma mensagem. Imagina se hoje eu apareço aqui, agora há pouco eu tomei um banho, estava com toalha no cabelo, não estava maquiada. Imagina se eu apareço aqui descabelada, ainda bem, sorte sua que eu arrumei meu cabelo, porque ele geralmente fica desse tamanho, fica desarrumado. Imagina se eu não tenho todo esse cuidado de me apresentar aqui para vocês de uma forma que você entenda e se sinta, né, respeitado, nossa. E a minha imagem, ela está falando aqui para vocês em 3 segundos. E eu sei que todas essas cores, as linhas, as formas, as texturas, tudo isso comunica uma mensagem. O mundo e você e tudo ao nosso redor, ele existe ele é percebido através de uma linguagem. A comunicação é tudo na nossa vida. Imagina você não falar, imagina você não se comunicar, imagina você não ter deter a linguagem, a comunicação na sua vida. Você não teria a comunicação, eu falo que é o coração da vida. E nós temos uma comunicação não verbal. Ou seja,
é essa comunicação de linguagem aqui, da minha imagem, que entrega uma mensagem, ou seja, você está falando sem você abrir a boca através da sua imagem. 3 segundos, gente, 3 segundos. Ela fala sem você abrir a boca. Eu cheguei aqui, a primeira impressão, boom, foi a visual. Foi quando você me viu, sem eu ter aberto, sem eu abrir a boca. Então, a sua imagem, ela está comunicando, ela está falando. Eu sei que muitas falam assim, eu não vou me arrumar, porque tô nem aí para o que julgam, para o que falam de mim, quero nem saber. Mas você vai ser julgada. O cérebro, isso é ciência, isso é dados, isso é pesquisa. E o nosso Criador, nosso Deus, nos criou dessa forma, isso que é o mais interessante. Então, não adianta a gente ir contra algo que é tão veraz, tão verídico, tão verdade. A sua imagem, ou seja, a sua comunicação não verbal, ela fala sem você abrir a boca em 3 segundos. Você querendo ou não, as pessoas vão olhar e vão te julgar. Ou seja, o cérebro ele vai fazer a leitura de tudo que ele está vendo. Eu sou assim, você é assim, todos nós somos assim, o nosso cérebro é dessa forma. Por quê? Imagina você numa rua escura, saindo do seu trabalho, vamos supor que esteja anoitecendo, e você está lá correndo, você trabalhou o dia inteiro, e você está olhando para o celular, e de repente você parou de olhar, você está andando na rua, voltando para casa, cansada, com pressa, e você parou, olhou para frente e vem na sua direção uma pessoa toda encapuzada, um capuz preto. Vamos colocar aí uma imagem um pouco assustadora. Vou causar isso em você, de propósito. E essa imagem, ela, quando você olha aquela imagem vindo na sua direção, aquela pessoa encapuzada de preto, quando você olha aquilo, rapidamente, gente, não deu nem 3 segundos, 3 segundos ainda aqui, eu estou aumentando a margem. 3 segundos, o seu cérebro ele começa a falar o quê? De tudo aquilo que ele está vendo. Cuidado, corra, guarde o celular, mude de calçada, né? Mude de lado a sua calçada, perigo, alerta, fique atenta. Na hora que você viu aquela imagem, aquilo já acionou no seu cérebro uma mensagem de perigo, cuidado, fique atenta, você pode estar correndo perigo, algo não está tranquilo e seguro. Então, esse é o poder da imagem, não temos como negar isso. Não temos como fugir disso. Então, imagina Deus nos criando a sua imagem e semelhança. Gente, olha só, a primeira impressão é a que fica, é o que eu estava dizendo para vocês. E 55% da primeira impressão, ou seja, da sua imagem, é detida pela aparência. Depois, 38% pelo seu tom de voz, pelo seu vocal. Eu podia chegar aqui e estar muito brava. Meu Deus, eu não consigo agora porque eu não estou brava. Mas o seu tom de voz bravo vai gerar uma impressão. O seu tom quando está chorando vai gerar uma impressão quando você está triste. Isso daí também fala, comunica. Então, assim, mas quero que você atente a isso. Ó, em menos de 3 segundos, você fala sem abrir a boca. E aqui eu estou falando dessa questão das linguagens não verbais, que é o que eu estava tentando falar para vocês, trazendo o exemplo daquele homem na rua. Mas se você encontra um gatinho, gente, na rua, você leva para casa? Eu amo gato, eu já tenho 2 aqui em casa que eu peguei na rua. Levo para casa, porque a textura dele, o olhinho dele, tudo arredondado, tudo aquilo está comunicando que ele não gera nenhum perigo. E que eu posso pegar, acolher, passar a mão, fazer um carinho e levar para casa e cuidar. Agora, se eu me encontro com um jacaré, eu vou levar ele para casa? Jamais. Então, assim, você vê como Deus, ele foi tão perspicaz, tão primazia em colocar as cores, as formas, as texturas, os volumes de uma forma intencional, de forma que tudo isso fosse comunicando, fosse falando, fosse trazendo mensagens para nós. Tanto é que a Bíblia fala que os céus declaram a glória do Senhor
e o firmamento as obras das suas mãos. Quer dizer, os céus declaram, os céus falam, os céus anunciam quem? Deus. Tudo que ele fez está anunciando e apontando para ele. Não tem como você olhar para um céu, para um sol, para um pôr do sol, para o nascer do sol e não identificar que existe um Criador perfeito, que existe alguém grandioso, soberano, e você é conectado ao mesmo tempo a alguém que é divinamente maravilhoso, que é o nosso Deus. Gente, olha a diferença dessa pessoa. Vocês conseguem ver? Olha que coisa mais incrível. A diferença dessas duas comunicações não verbais dessa imagem, que é a mesma pessoa. Você vê a primeira pessoa o quê? Uma mensagem, uma imagem de uma pessoa cansada, pesada, enquanto que a outra imagem traz uma comunicação, uma linguagem, uma mensagem, uma narrativa de uma pessoa cuidada, bem, feliz. Qual que você acha que, vamos dizer aqui, glorifica mais a Deus? Qual que está apontando para ele de forma que essa pessoa, você olhe para ela e fala, uau, que linda. Olha essa mulher, ela se cuida, ela se ama, ela se aceita. Gente, existe uma estatística muito dolorosa, que é o que me faz estar aqui hoje também e fazer o que eu faço. Eu procurei no Google, uma vez dei um Google, 92% das mulheres estão insatisfeitas com a sua aparência. É um dado muito alto, é uma estatística muito dolorosa, muito alta. E o Brasil, ele segue no segundo lugar de ranking do país que mais opera em cirurgias plásticas, perdendo apenas pelos Estados Unidos. Então, nós somos mulheres que buscam, eu conheço e tenho clientes que elas fazem plástica, elas fazem procedimentos estéticos e aquilo não tem fim. Elas nunca estão bem. E existe um outro lado também, de mulheres que também não se cuidam, não se olham, não se reconhecem. E devido a essa estatística, um dia eu tive também uma conversa com Deus, porque eu percebia, gente, que as mulheres, de frente com o espelho, elas brigavam muito com elas mesmas, sabe? E eu comecei então a perguntar para Deus o que eu tinha que fazer para ajudá-las, o que eu podia trazer enquanto o meu trabalho, né, de imagem, porque a imagem é reflexo, o quanto que eu poderia contribuir e gerar transformação para a vida dessas mulheres, para que elas não tivessem essa dor, essa crise interna, esse complexo de inferioridade, essa autoestima tão baixa. E aí eu comecei, então, a identificar alguns pontos que eu quero trazer aqui para vocês hoje, e eu quero que isso seja terapêutico, eu quero que isso hoje seja de cura, eu quero que hoje o Senhor me use como um canal aqui, e que a presença dele possa tocar o seu coração nessa noite, possa te alcançar aí aonde você estiver. Talvez o seu olhar para você mesma hoje seja de crítica, de não aceitação, de comparação, de inferioridade, de falta de amor próprio e tantas outras coisas. E sim, isso está atrelado a um problema de autoimagem. Eu comecei a entender, meninas, que quando nós somos crianças ainda, geradas lá na barriga da nossa mãe, ali já começa a ser formada a percepção de quem você tem de você mesmo, que é chamada como autoimagem. A autoimagem é o que governa toda a nossa vida. A autoimagem é a percepção que você tem de você mesma. A autoimagem é como você se vê. E eu quero perguntar para você hoje, como você se vê? Como você tem se visto? Talvez você nem se encare na frente do espelho, talvez você, quando se olha, passa rapidinho. Oi? Oi, gente. Voltei. Aconteceu alguma coisa? Deu só uma travada aqui na imagem, sumiu. Aí, ok. Talvez, deixa eu parar aqui e voltar ao compartimento do nosso PDF. Talvez você hoje esteja nesse lugar e que eu quero me colocar à disposição
do Espírito Santo de Deus para que ele traga cura ao seu coração hoje. Deixa eu só voltar aqui no começo, senão... voltou? Aí, voltou. Para que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar. Então, como eu estava falando, desde criança, desde a sua infância, desde bebezinho, quando você era ali no colo da sua mãe, a forma como ela pegou você, a forma como ela amamentou você, a forma como ela trocou sua roupinha, a forma como ela fez carinho ou não, ou as palavras que ela dizia, o tom de voz dela, tudo isso foi dando uma percepção de quem você é, uma percepção de como você é tratado, amado e visto. E isso trouxe uma percepção também ao seu próprio respeito, de você mesma se ver, se olhar e se perceber. A autoimagem, ela fala isso. Como você se vê hoje? Talvez no seu momento de crescimento, de formação dessa percepção, dessa autoimagem, ou seja, você ouviu palavras ruins ao seu respeito, você ouviu palavras negativas de que você não pode, que você é feio, que você é gordo, que você é magra, comparações com a irmã, com a fulana, professores, pais, avós, tios, todas essas pessoas, figuras de autoridade que a gente confiava muito enquanto criança, né? Enquanto a nossa formação de personalidade, de identidade, você ouviu ali palavras que não te deram nenhuma formação, percepção positiva ao seu respeito. E hoje, eu quero dizer para vocês que quando você olha no espelho, a imagem que você está vendo ali refletida, ela é muito mais do que aquela imagem que você está vendo. Ela é o reflexo do seu interior. Ela é o reflexo do que está dentro de você. Ela é o reflexo dessa percepção que você carrega de que foi formada e entregue a você desde a sua infância, desde da sua concepção. E você talvez nem tenha consciência disso, talvez você nem tenha noção, mas tudo isso tem construído a sua autoimagem, como você se vê. Então, por isso, hoje você é tão crítica com você mesmo, você não tem compaixão, você é tão boa com o outro, você é tão paciente com o outro, você é tão misericordiosa, tão amiga do outro, mas você não é amiga, você é crítica, você é julgadora, você é dura com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. Por quê? Porque fizeram isso com você. Então, Lacan, ele traz uma frase que ele é muito forte, e eu estudei um pouco de psicologia da autoimagem, para que eu pudesse não só tratar da minha cliente enquanto aparência, mas também dentro dela, porque eu percebia que havia essa dor, esse reflexo, esse compartilhar de algo interno, e essa estatística me provou isso, que mulheres estão doentes, mulheres estão dolorosas dentro de si. E, gente, eu tenho a pretensão, vou falar a pretensão, de derrubar essa estatística de 92%. Eu quero derrubar essa estatística, eu quero diminuí-la, porque é injusto. Fala comigo, é injusto eu estar nesse lugar. É injusto eu me tratar dessa forma. Não é justo eu estar dessa maneira. Sabe por quê? Porque você foi criada à imagem e semelhança do teu Criador. Mas Lacan, ele já dizia que a nossa percepção de nós mesmos, ou seja, a nossa autoimagem, ela é formada pelo olhar do outro. Isso é uma grande verdade. Esse é o princípio da imagem. Nossa, o princípio, sim, o princípio, gente. Você já parou para pensar que você não vai conseguir nunca tirar os teus olhos, os teus próprios olhos, e se ver a partir dos teus olhos? Não conseguimos, não é verdade? Nós não conseguimos nos ver a partir dos nossos próprios olhos. Nós precisamos ter uma câmera, um vídeo, uma foto, um espelho ou o olhar do outro. O olhar do outro nos dizendo quem somos, como estamos. E por isso, talvez hoje, um elogio, uma crítica, acaba tanto com a gente. E talvez a gente hoje busque também tantas validações. Você tem uma sede, algo desejoso aí dentro de você,
de alguém dizer para você como você está bonita. E aí, quando você também não ouve isso, você não consegue se fundamentar, você não consegue sustentar que sim, eu sou bonita, porque não tem fundamento, não tem algo sólido que fundamente, que firme isso dentro de você. Porque sim, você está condicionada a se ver a partir do olhar do outro. Vocês estão me entendendo, gente? Eu queria que alguém falasse alguma coisa. Eu estou me sentindo sozinha. Sim, estou entendendo, sim. Acredito que todos nós estamos entendendo. Ai, obrigada, Gil. Gil Sônia. Isso, disse certo, viu? Poucas pessoas chamam certo. Falou certinho o nome. Ai, que bom, obrigada. Fiquei feliz de acertar seu nome. Importante isso. Nome bonito. Obrigada. Gente, vocês estão me entendendo? Tá maravilhoso, André. Eu tô aqui, André, tô assim, ó, apaixonada. Ai, que bom, gente, porque assim, eu tô falando e tudo isso é tão construtivo, eu vou construindo uma narrativa para chegar em um final. Que bom ter esse feedback. Obrigada. Ele usa. Ele usa. Tá? Só nome abençoado aqui, né? Então, mas Loureiro, cada nome, viu? Cada nome. Ô, minha irmã, mas estamos aqui, André. Ele usa Gil Sônia. Meu Deus, vocês têm um nome lindo. Eu preciso escrever para não esquecer esses nomes. Sim. Muito lindos. Eu vou fechar a câmera só para você ficar mais à vontade, mas a gente está aqui coladinha. Ô, gente, se você não quiser ficar com a câmera aberta, eu fico até melhor, sabia? Porque toda uma câmera fechada eu me sinto sozinha. Eu tô arrumando uma mala aqui para viajar, por isso que eu vou deixar fechadinha, mas estamos aqui. Fica à vontade. Perfeito, Andréia. Perfeito, Andréia. Sua colocação quando você fala que a gente não consegue nos enxergar com os nossos próprios olhos, a gente não consegue tirar os nossos olhos para nos enxergar, né? E você falou, verdade, a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, a gente é enxergada com os olhos de terceiros, né? De outras pessoas. Exatamente. E muito importante isso. É muito importante. Isso é terapêutico, mas isso também é um estudo da psicanálise, como nós funcionamos. Mas, gente, eu lembro que eu estava com uma cliente, porque eu trago todas essas informações na consultoria de imagem, né? E eu lembro que uma vez eu estava falando com uma cliente sobre isso, ela começou a chorar na hora. Quem falou agora foi a Luana, né? Luana. Obrigada, Luana. Amei seu feedback também. Obrigada, querida. E aí eu lembro que ela começou a chorar, ela falou assim, isso não pode ser verdade, desculpa o palavreado, eu tô lascada. Porque, assim, ela vivia inserida debaixo de um olhar de pessoas, de terceiros, que era muito negativo sobre ela. E ali ela entendeu tudo, a chave virou. Ela falou, por isso que eu estou me vendo dessa forma, isso agora fez sentido, é por isso que eu estou tão mal comigo mesma, é por isso que eu não consigo ter amor a mim mesma, é por isso que eu estou tão enferma, tão doente. Porque ela validava quem ela era a partir do olhar do outro. E isso é uma realidade, gente. Amiga, a Jane e a Juscelia quer dar uma palavrinha aqui, rapidinho. Ótimo, gente. Ai, eu amo isso, por favor, fique à vontade. Obrigada, Pode Dani. falar, Ju. A Juscelia primeiro que levantou a mão. Boa noite, gente. E, primeiramente, quero pedir desculpa que eu estava terminando o relatório ali, senão fechava a plataforma, né? Eu estou aqui chorando, né, gente? Porque sem palavras, porque eu tenho autoestima muito baixa. Muito baixa. Eu não consigo me arrumar. Sim. Não consigo. Sim, Ju. Sabe? E eu fico desesperada porque eu tenho vontade. Sabe? Isso aí que você está passando para a gente, isso é muito gratificante. Sabe? Sim. A gente se olhar carinhoso com a gente. Sim. Mas quando a gente não consegue, é muito ruim. Sim. É muito ruim. Ô, Ju, você consegue identificar o porquê que isso está acontecendo com você? Não sei. Não sei. Eu quero me arrumar, porque ainda mais agora, né? Agora eu preciso disso, mas eu não consigo. A gente pode conversar mais depois sobre, né, Dani, também Sim. com ela, alguma coisa assim. Posso Sim, estar. aí depois você chama a gente no particular, que a gente vai te ajudar, tá, Ju? Sim, Ju, com Bom, certeza. obrigada. Isso aqui é só um start, assim, só um
A gente vai tocar um pouquinho ali onde está doendo, mas existe bálsamo, existe cura para você, viu, Ju? Amém. O que você quer, isso é lindo, é o mais importante. Peço desculpa, gente, mas eu Não não precisa, consigo, não não precisa. consigo sair desse momento toda quinta-feira sem chorar, porque é muito gratificante. Eu estou sendo curada aqui. Amém. Amém. Nossa, Fico muito feliz por isso. Muito feliz porque Deus tá agindo. Esse é o nosso propósito. Amém. Segurar na mão de vocês e trazer aquilo que Deus tem trago na nossa vida, derramar sobre a vida de vocês. Depois chama a gente, Ju. A gente tá aqui para te ajudar. E Tá bom, a obrigada. Vivi mandou um abraço para você receber nosso abraço, nosso acolhimento. É o que a gente fala, que esse espaço é terapêutico, é para isso mesmo, para a gente se cuidar, para a gente se abrir e crescermos juntas. Obrigada, Ju, por abrir o coração. agradeço. Depois me chama no particular que a gente vai te ajudar. Tá Quero bom, ouvir obrigada. a Jane. Fala, Jane, para nós. Eu só compartilhar aqui que a Andréia, né? O nome Isso. dela, Andréia. Andréia, Preocupada no que ela está falando, você pode ter certeza que Deus está te usando de uma maneira tremenda, porque você está falando de uma forma tão terapêutica, parece que eu me senti falando com a minha terapeuta, me falando da minha preocupação que eu tenho que ter com a minha autoimagem, algo que às vezes a gente não se preocupa. Eu mesmo não tinha visto pela essa ótica que você está trazendo aí, né? Realmente eu me emocionei. A Juscelia chorou primeiro do que eu, não vou chorar, porque agora ela já chorou pela turma toda. Então, assim, mas quando eu acionei a mão aí, eu me emocionei pela tua, assim, a maneira como você colocou e a maneira como a gente tem que se posicionar. Nós merecemos o melhor, Deus, né? Nós merecemos ser a imagem e semelhança. E, às vezes, aí é terapêutico porque a sua fala acionou uns gatilhos, aqui algo que eu ouvi na minha infância, que para mim é normal. É normal ser sobrepeso, é normal ser cheinha, e não é normal. Uau! Isso está refletindo na minha saúde. Para mim, eu estou bem. Mas não é bem, porque isso já está refletindo na minha saúde. Eu não estou conseguindo fazer aquele desafio lá no grupo, até porque eu passei por uma cirurgia, não estou podendo fazer atividade física, mas o que dá possível a gente vai na alimentação, mas eu tenho um problema sério na questão da alimentação, né? Então, assim, você pode ficar tranquila que Deus está te usando aqui. Está falando no coração de cada uma aqui. No meu, falou muito. Que lindo, Jane. Obrigada pelo seu feedback aqui, muito importante. Obrigada mesmo. Linda. Dani, eu quero voltar. Quanta gente linda aqui. Tá mais que convidada. Pode voltar. Depois eu vou conversar com você em off aqui, para você trazer também algumas partes que a gente conhece e a gente pode trazer para ajudar elas. E realmente, Deus te usa demais, amiga. Continua nesse caminho que Deus está falando. Amém, glória a Deus, gente. Então vamos lá. Eu queria que você desse uma pausa aí nessa questão do olhar do outro, dele validar, dele dar essa percepção de quem você é. E a gente vai trazer agora, que nem a Jane falou muito bem aqui, né? Isso é injusto, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas existem tantos mitos, tantas mentiras, né, gente, que envolve essa questão da aparência, da essência, da beleza e tudo mais. E a gente meio que, ainda mais nós que estamos inseridos, né, no meio eclesiástico dentro da igreja, isso é algo que está adoecido e foi tirado. Deus foi tirado disso. E onde tiraram Deus, infelizmente, quando você tira Deus de um assunto, quem que vai estar ali? É o diabo, infelizmente, é ele com as mentiras, é ele com as fortalezas, com os sofismas dele, que constrói em nós construção de pensamentos que nos afastam da vontade de Deus. Eu fui essa pessoa. E aí eu sempre ouvi algo que eu quero quebrar aqui hoje, é que a essência é o que importa. Quem já ouviu isso aqui? O que importa é a essência, muito mais que a aparência. E quando nós estamos falando de imagem, existe uma porcentagem, existem duas pernas que constituem uma imagem, que é
A aparência, como vocês viram no meu gráfico, eu posso disponibilizar esse PDF para vocês terem. Ele é simples, mas ele é didático para vocês não esquecerem. Mas a imagem, ela é detida mais de 50% pela aparência. Ou seja, a sua linguagem não verbal. 3 segundos, lembram? Então, assim, a aparência, ela é sua comunicação não verbal. E aí, como que eu lido, como que eu falo que o que importa é a essência e não a aparência? Quantas de nós já ouvimos isso e quantas de nós estamos muitas vezes arraigadas e fundamentadas nisso enquanto construção de imagem? Porque sim, a imagem tem tudo a ver com a aparência, mais de 50%. Então, eu trouxe aqui uma analogia que eu quero fazer rapidamente com vocês. Não sei se vocês conhecem, isso aqui é um perfume. Eu quero hoje quebrar esse mito de que importa é só a essência e não a aparência. Quem já ouviu falar do Chanel número 5? Esse é um perfume, gente. Quem quiser falar, pode falar. Abre a cama e fala. Pode falar, gente. Pode me cortar. Já, né? Sim, vi várias balançando a cabecinha aqui. Que demais. Chanel número 5. Gente, Chanel número 5. Sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Mas eu podia ter um Chanel número 5? Mais de R$ 2.500 o perfume. Ele é mundialmente conhecido. Ele é algo assim impactante. Ele é algo maravilhoso. Aí um dia, uma amiga minha, ela estava vendendo a essência do Chanel número 5. Aqui, ó, Chanel número 5, ó. A essência. Sabe quanto que eu paguei na essência aqui, ó, em 5 ml da essência? Eu paguei R$19,90. E não é muito cheiroso igual o Chanel número 5, não. Só que, olha só, essa essência é assim, é a essência do Chanel número 5? É, gente. Paguei mais barato? Paguei. Mas olha onde que veio o Chanel número 5. Essa é a embalagem do Chanel número 5? Não. E por não estar na embalagem real que corresponde a essa essência, você percebe como que o valor desse perfume, dessa essência, caiu de 2.500 ou 5.000 para R$19,90? Vocês conseguem perceber o que eu estou querendo construir aqui com vocês? Como que só a essência importa? A aparência do Chanel número 5 não está aqui. E porque não está aqui, a embalagem, a aparência, a essência, ela perdeu todo o valor que realmente ela tem. Agora, guarda essa, tá, gente? Agora, olha esse perfume, esse frasco, que coisinha mais linda. Eu sou apaixonada por ele. Comprei na época da pandemia. Lindo, tem esse borrifador. O líquido tem uma cor que eu amo. Ele é maravilhoso. Você tá percebendo que ele tá cheio. Eu comprei na pandemia. A gente não podia ir nas lojas, não podia sentir o cheiro, não podia... eu não podia, né? Pandemia. E aí eu queria um perfume, comprei na internet, porque fui pela aparência dele, pela embalagem dele. Achei maravilhosa. Falei, não tem como errar. Pum, comprei o perfume. Quando chegou em casa, gente, quando eu senti o cheiro, não gostei. E aí, realmente, a essência é ruim, mas a aparência, a embalagem do perfume é maravilhosa. E sabe para que serve esse perfume? Para nada, a não ser ficar de enfeite. E foi tão incrível, porque um dia eu estava aqui olhando para esses 2 frascos, que eu tinha eles aleatoriamente. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Olha que incrível. E Deus começou a falar para mim, não é só a essência que importa. Porque isso aqui perdeu o volume. Tem a essência? O valor, perdão. Aqui tem a essência? Tem. Mas perdeu o valor porque não tem a aparência. Esse aqui tem a aparência, mas não tem essência. E ele é fútil, superficial. Realmente, quem só lida com a aparência é superficial e fútil. Não serve para nada. Não tem essência. Então, uma imagem, ela precisa de 2 pilares. Gente, peraí só um pouquinho. Tá falando aqui que a chamada vai acabar em 14 minutos, Dani. É isso. É 1 hora. Aí eu queria ver com vocês. Vocês têm mais meia hora para terminar aqui o conteúdo? Tudo bem?
A gente já está terminando, gente. Eu vou deixar o link lá no grupo de terapia nosso. Todas que estão aqui têm acesso ao grupo de terapia, se não, me avisa que... Eu não. Você não está no grupo da terapia, Ju? Eu estou na versão. Portanto, tinha começado e eu não tinha visto. Depois alguém mandou no grupo. Eu vou mandar lá de novo no grupo da terapia. Quem não tiver no grupo da terapia, fala pra mim aqui onde você tá, qual grupo que você teve acesso, que eu mando lá de novo. Mas manda agora, porque vai cair Ô, Dani, ela tá naquele sua melhor versão. Ah, sim, vou pôr lá também. Vou pôr nos dois. Na Melhor terapia e versão. melhor versão. Ah, sim, aí tem umas que tá no grupo da pastora Val. Tá bom, coloca aqui que eu vou mandar pra vocês. Pode continuar, Déia. Quando cair, eu mando de novo o link. Então, gente, eu estava terminando uma consultoria com uma cliente. Quando eu olhei para esses frascos de perfume, o Senhor começou a falar comigo e me ensinar que uma imagem, porque Ele nos criou a sua imagem. E eu estava numa busca em Deus. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Gênesis 1:26, Deus é o primeiro a falar sobre imagem. Ele nos criou a sua imagem. Façamos o homem a nossa imagem. E eu estava numa busca, e quando eu olhei para esse perfume que fica aqui do meu lado, os meus perfuminhos onde eu trabalho, gente, o Senhor começou a me ensinar que uma imagem, ela precisa estar constituída 50% de essência e 50% de aparência. Quando eu alinho essência com aparência, eu crio uma imagem com transcendência. Sabe o que é imagem com transcendência? É como você foi criada para ser. Você foi criada para ser única. Você sabia que não existe ninguém no mundo igual a você? As suas digitais são únicas. Dentre 8 bilhões de pessoas, só você carrega essas digitais. E não é só isso, temos mais características que Deus carimbou em nós. A íris dos teus olhos é única. A tecnologia, ela já se detém disso para entrar em lugares, em bancos, em contas bancárias, em empresas, em trabalhos. Você tem um reconhecimento facial pela sua íris, porque ela é única. Essa junção de cores que existe na sua íris, ela é única. Você imagina que Deus maravilhoso, a cor dos teus olhos é único. Suas digitais são únicas. Tem mais, seu DNA metabólico é único. As suas cordas vocais são únicas. O seu senso olfativo. Gente, o perfume que você gosta, eu não gosto. O cheiro do desinfetante que você usa na sua casa é diferente do meu. Já perceberam? Que até no mercado existe uma gama de diferentes cheiros. Eles sabem que cada um tem uma preferência. E você tem um cheiro que você gosta e que eu não gosto, que eu gosto que você não gosta, porque nós somos únicos. Então, o seu DNA metabólico, seu senso olfativo, suas cordas vocais, suas digitais e a íris dos teus olhos, único. Ou seja, Deus imprime em você características que só você carrega. Meu Deus, isso é muito poderoso. Meu Deus, isso é muito lindo. E Ele faz você a imagem e semelhança dEle. Ele faz você a mão. Ele faz você como Ele é. Ele faz de você um reflexo. Porque imagem, quando eu vou para a imagem, gente, no dicionário, Aurélio, está escrito assim, a representação visual de um objeto, de uma pessoa ou coisa. Isso aqui é uma representação visual, ó, uma configuração, um desenho. Quando você olha, por causa dessa representação visual, desse desenho, você consegue identificar que isso é uma taça, é um copo. Você consegue identificar que isso aqui, por causa dessa configuração, desse desenho visual, é uma caneta. Então, no dicionário Aurélio, a imagem ela é definida como uma representação visual de algo ou até de uma pessoa. Mas, quando eu vou para Gênesis 1:26, minhas queridas, selem, pode falar selem, é uma palavra no hebraico, que quer dizer imagem, a representação da essência de algo. Você é a representação da essência
de Deus. Quando ele criou você, a imagem e semelhança dele, ele estava dizendo: ela vai ser a minha representação, ela vai ser o meu reflexo, ela vai ser como eu sou. Porque imagem é reflexo. Representação é reflexo. Eu estou aqui representando o meu Criador. Eu estou aqui representando o meu Deus. Eu estou aqui representando. Então, uma imagem, gente, uma imagem, ela é criada com um propósito. Apontar para aquele que a criou. Os céus declaram a glória de Deus. Uma flor, a natureza, a perfeição de tudo, de cores, de formas, de linhas, tudo é tão perfeitamente construído, desenhado. Há um designer em tudo que Deus faz. Imagina você, criada à imagem e semelhança dele. Você foi criada única como você é, maravilhosa como você é. A imagem dele, o reflexo dele para representar nada mais, nada menos do que quem Deus é. Então, Ju, a partir de hoje, você vai entender que a sua imagem, você se arrumar, você arrumar seu cabelo, você colocar uma roupa bonita, passar um batom, soltar ele, arrumar, fazer uma escova, fazer uma unha. Gente, isso vai estar representando quem Deus é na sua vida. Amém. Porque a imagem é isso. A representação da essência de algo. E a imagem, ela tem esses dois pilares, essência e aparência. Ela também carrega a essência, para que através da aparência eu mostre quem eu sou. E quem eu sou? A representação da essência do meu Criador. A minha aparência, ela precisa estar ajustada, alinhada, coerente, congruente com essa essência que eu carrego, que é o meu próprio Deus, o meu próprio Criador. Vocês entenderam o propósito de você ser tão linda, tão bela, tão maravilhosa? E o porquê que você não enxerga isso? Porque é uma guerra pela nossa imagem. Quem queria ser como Deus? Gente, quem queria ser igual a Deus? Ah, nossa, você imagina. A hora que ele ouviu falar, eu vou fazer o homem como eu sou. Satanás ficou endemoniado. E hoje, essas guerras e lutas que você passa com a sua imagem, ela é sim também espiritual. E você precisa despertar para isso. Você precisa acordar para isso. E você precisa dizer, não, a minha imagem, a minha aparência vai glorificar e vai apontar para aquilo qual fui criada e desenhada para ser. Eu vou ser o reflexo do meu Criador. As pessoas em 3 segundos vão ver quem ele é, a partir de quem eu sou. Esse é o propósito de você ser criada à imagem dele. Eu atendi uma moça outro dia que uma pastora me pediu. E ela chorava e ela falava assim, daí eu não consigo me arrumar, eu não quero me arrumar. E aí eu comecei a conversar com ela e ela começou a me contar. Eu falei, como é a sua infância? O que acontece com você? Como foi? E começamos a conversar e ela começou a chorar e me contar que aos 9 anos de idade, a mãe dela arrumava ela era toda bonita, e ela é até hoje, né? E criança, muito mais, enfim, não, né? Cada idade tem uma beleza. Mas essa mãe, ela arrumava essa filha e vendia ela, oferecia ela para os homens com 9 anos de idade. Há uma guerra pela sua imagem. Essa menina, ela cresceu cheia de dores, de abuso, de tristeza, de desrespeito, de desvalor. A imagem dela foi totalmente defraudada, fragmentada, distorcida. E ela não queria aparecer, ela não queria se arrumar. Gente, olha como é sério as questões que envolvem tudo isso. E aí a gente começou então a construir, a falar o propósito de Deus para te criar a essa imagem conforme Ele nos criou. Por quê? O porquê que hoje você precisa cuidar do seu cabelo. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia. Isso está te alimentando espiritualmente, mas o seu corpo também precisa ser cuidado, ser alimentado, ser
assediado, assim, num sentido de cuidado. A sua alma também precisa ser cuidada. A sua alma também precisa ser regada diariamente. Um dia que você não faz isso, ela começa a se deteriorar. Um dia que você não toma banho, me fala como que você está no outro dia. E assim é a nossa vida por causa da queda, porque nós somos desconectados dessa essência do nosso Criador. E é por isso que eu tenho essa imagem aqui, porque essa imagem ela fala, quando Deus estava criando o homem à sua imagem, ele estava declarando que o homem carregaria a sua essência, seria o próprio reflexo de quem ele é aqui na Terra. E Deus cria você à imagem e semelhança dele, sabe para quê? Para governar sobre todas as coisas no céu, na terra e nos mares. Olha que poderoso isso. Mas nós abrimos mão disso desde o Éden. Nós vendemos, nós entregamos, Satanás nos enganou. Ele conversa com a gente diariamente, ele mente, ele rouba, ele fala, imagina, você é igual a Deus, imagina, isso é mentira, imagina que não, me dá aqui, come isso, come essa mentirinha de que você é nada, de que você não é ninguém, de que você é feia, de que você não tem valor. Quem é você no meio dessa multidão toda? Quem sou eu? Eu sou como Deus é, Satanás, sai daqui. Porque para mim, hoje, para você, há um poder de resgate, de redenção e remissão da nossa imagem através de Jesus Cristo. Isso é uma outra parte que eu trago, onde Deus ele mata um bichinho, derrama sangue e costura uma roupa e veste Adão e Eva e tira eles do medo, da vergonha, quando ele está lá atrás da figueira escondido depois da queda. Enfim, mas vocês estão me entendendo? A imagem, o que você carrega é algo muito poderoso. Você carrega uma parte de Deus que só você carrega, minha irmã, minha querida. Você é a única. E existe dentro da Luana, dentro da Ju, dentro da Gil, da Eliusa, da Fernanda, da Viviane, da Dani, e dentre mais 18 de pessoas que eu estou vendo aqui, não vejo o nome, existe algo de Deus aí único, que só você carrega. E nós precisamos te ver, nós precisamos que você apareça, nós precisamos que você se levante, nós precisamos que você resplandeça. E não é por acaso que ele fala, levanta e resplandece, apareça, porque a minha glória é sobre você. O céu está declarando a glória de Deus e você está declarando o quê? Através da sua imagem, através da sua aparência, que sim, imagem é a sua aparência, não adianta a gente dizer que não, porque quando você chega num lugar, como você é percebida, quando você chega num lugar, que percepção você